Boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Isabela, eu recebi a minha belíssima carta e hoje eu vou contar um pouco a história desse professor, guia de turismo, ator, uma pessoa incrível. E assim que eu começar a contar a minha carta, falar sobre ela, vocês já vão adivinhar quem é. E eu vou fazer o meu melhor para contar essa belíssima história sobre raízes e ancestralidade. Vamos juntos! Caralho, 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 Carola, caralho, Carola, caralho, Davi, Carola. Uma exclamação constante na minha vida. Não seja Carola, já me falaram, já foi Calaoli, ou Caraoli, ou Caraloli. Caramba, não sei. Só sei que em algum passado distante, por conta da Inquisição, algum ancestral foi obrigado a mudar o sobrenome para não virar combustível de fogueira. Se minha mãe não tivesse sucumbido ao patriarcado, eu seria também Darça, Davi Darça. Acho sonoro, eu também acho. Mas é só Carola mesmo, só. Já me perguntaram muitas vezes num país colonizado por Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Meu simples Carola vem preenchido com 2 L's, sem arrastar como no espanhol. Mas as gerações arrastando histórias confusas e capítulos indecifráveis que talvez fizessem com que eu saísse da curva dos L's para escrever minha história com outras letras. O mais longe que se vai até os meus avós. De parte de mãe, há rumores de que vieram da Turquia. E sei que meu avô, também Davi, um dos 7 que temos na família, trabalhava no jornal e era goleiro de um time de futebol semiprofissional. Minha avó Esther era avó. De parte de pai, Isaac e Gina, fugidos do Egito por conta da guerra, mas fugidos com privilégios. Podiam escolher para onde ir com emprego garantido pela empresa inglesa de seguros. Nessa correria, algumas separações e meu pai Joseph foi mandado para Israel aos cuidados de uns familiares, entre eles meu futuro avô materno. Situações extremas podem exigir algumas burlas, e para ter trabalho garantido no exército, alteraram seus documentos de 16 para 18 anos. Até hoje não tenho exatidão de sua data de nascimento. Pepo, como passou a ser chamado pela família, dirigia tanques e caminhões no exército. Era tudo o que eu sabia e sempre só soube. Somente há uns 2 anos eu descobri por uns tios que ele foi paraquedista no exército. Ele nunca me contou isso. Ele nunca comentou, nem quando eu lhe contei que saltei de paraquedas. Seria assim, só para constar, ou para comparar, ou para dizer que ele sabia como era. Se gostava ou não gostava, se foi forçado, ou se borrou como eu, ou se era um grande prazer. Aquilo teve a mesma importância que fumar um cigarro cotidiano. Uns anos depois de assistir ao nascimento da minha mãe, meu pai vem se juntar aos que vieram para o Brasil, terra de oportunidades. O país crescia 50 anos em 5. Meu pai aproveitou as estradas sendo abertas por aqui, arranjou um caminhão e, como um autêntico judeu vindo do Egito, tratou de operar seus negócios. Transformou um caminhão numa frota de 80. Da vida particular, só sei de fofocas, farras, casos, amantes, muitas vezes sendo ele o amante. E um primeiro casamento com Dona Célia, que para mim até os meus 15 anos sempre foi uma amiga da família, não me lembro bem como a verdade foi revelada, mas lembro da sensação de ninguém me conta nada nessa casa. Depois da Dona Célia vem minha mãe, Malca, palavra em hebraico que significa rainha.
Era uma por sua dignidade, sabedoria, força, mas também ganha um apelido e passa-se a chamar apenas Mali. Não acho que foi uma homenagem a um país africano, mas sinto que porque Malca era complexo demais. Ser rainha era complexo demais, grande demais, poderoso demais para as estruturas machistas estabelecidas. O que eu sei desse reinado? Que foi tenente ou sargento no exército responsável por telecomunicações e trabalhou num banco. Fim, gostava, queria, tinha sonhos, medos, eu nunca soube. Uma das viagens que meu pai fez a Israel para visitar a família, trouxe minha mãe para casar. Assim, trouxe. Ela lá vivia a vida dela e aceitou vir com um primo distante para um país distante. Viver como uma parte da família que não conhecia. Num país que não conhecia e que falava uma língua que ela não sabia. Extrema aventura, até mesmo para uma sagitariana. Abandona o posto de rainha para aprender a servir e cuidar. E reclamava um pouco disso. Costura, cozinha, decora, música, um pouco de português. Foi o curso intensivo que fez com a minha tia. Nas poucas semanas que separavam seu desembarque no Rio de Janeiro da data do casamento. Chegou aqui dia 7 de setembro, independência. O fato é que a aventura se transforma em amor, e é assim que eu quero acreditar. Um amor construído numa convivência e no ato de cuidar, cada um ao seu modo. Ele, provedor, incansável, colocaria seu frágil corpo à disposição do trabalho para que nunca lhe faltasse nada. E era essa a sua parcela. Ela contribuindo também no trabalho, cuidava da casa, da educação dos filhos, do cachorro, da vida comunitária e religiosa, arranjava um tempo para dançar e, claro, sua tarefa diária e constante de cuidar de doentes. Meu pai com osteomielite, doença que esfarela os ossos, diabetes severa e no fim da vida Alzheimer. Minha irmã Gina, igual à avó paterna, por conta de uma asfixia no parto, ficou com retardo neuromotor, uma vida inteira de tratamentos, vamos lá, e terapias. Meu irmão, Tomer Isaac, igual ao avô paterno, nasce com os 2 rins atrofiados e num ato heróico, minha mãe doa um rim para ele com 1 ano de idade. Até então, eu e ela, inquietos, fortes, agitados, estávamos imunes a grandes mazelas que podem acometer um corpo humano. Até hoje, tenho dúvidas se realmente ouvi essa frase. Mas minha memória tem registrado minha mãe tocando a terra, posta sobre o túmulo do meu pai e dizendo: me espera que já vou. 5 anos depois, estávamos ao redor do mesmo túmulo, enterrando minha mãe por conta de um câncer no cérebro. Eu realmente espero ter sido digno de ter dado para ela, principalmente no último ano de vida, todo o amor e cuidado que ela me deu em 30 anos. Coisa linda, né? Dessa mistura difusa surge eu, Davi Carola, aprendendo a lançar luz sobre isso tudo e criteriosamente escolher o que pode ser aproveitado da família, dessas origens, fechada, alegre, cuidadosa, segregada, com princípios e valores muito controversos. A honestidade andando ao lado de uma visão de mundo preconceituosa. Uma força descomunal para o trabalho ao lado de crenças religiosas que reprimem, que condenam.
Uma família que pouco conversava e se expunha, mas que possuía uma união tão grande que só consigo me lembrar de 2 grandes brigas. Me dispo todos os dias das carcaças dos capítulos dessa história difusa, que não me servem mais para vestir a existência do aprendizado, do compartilhamento, do companheirismo, dos desafios. Desapegar não é esquecer. Busco ressignificar esse passado sem condenar nem culpar ninguém, mas no exercício constante de aprofundar as conexões, de valorizar as relações e de estar presente. Ah, Davi! Que história linda! Que história linda! Eu só posso agradecer por você ter compartilhado isso comigo e por eu ser um instrumento para levar essa sua história, a história da sua família, da sua ancestralidade para a rede. Eu fico muito honrada, muito agradecida e com certeza toda a força da sua egrégora, da sua família está presente em você e você tem honrado esse legado, principalmente dentro do Senac, que a gente tem muito orgulho de te ter no time. Um beijo enorme para você e para todo mundo. Beijo. Tchau.